Boa tarde a todos, pessoal. Yuri Fagundes entrando ao vivo com vocês. Eu quero dar algumas palavrinhas aqui sobre operações em day trade com ações, tá? Eu vejo que alguns ainda têm alguma forma de dúvida de como opera com ações para operações que duram poucos minutos, né? E como utilizar a alavancagem. Tem muita gente que acha que a alavancagem é sinônimo de risco, de grande prejuízo, e não necessariamente, né? Vamos quebrar esse tabu aí. Eu gostaria de saber se o áudio e o vídeo está ok para eu poder dar continuidade. Eu quero agradecer a presença de todos aqui no chat. Vamos lá, pessoal. Boa tarde, Carvalho. Pessoal, vamos lá. Eu quero primeiro falar um pouco sobre alavancagem e como funciona. Tem muita gente que pergunta: olha, eu estou entrando agora no mercado de ações e eu não sei como que eu faço para falar que a operação que eu estou entrando é day trade, né? Como eu faço para alavancar? Como que a corretora vai entender que eu quero alavancar? Pessoal, isso é uma dúvida, geralmente para quem nunca operou, né? É uma dúvida importante, e eu quero falar um pouco sobre isso. Obrigado pelo feedback, o pessoal falando aí do som e do áudio. O Kim, Danilo, o Kamikaze, Márcio Freitas, Flávio Guest. Beleza, legal. Obrigado, pessoal. Vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela de Day Trade, BRAP 4. Beleza. Pessoal, vamos lá. Como você avisa ao home broker que você quer fazer um day trade e não um curto prazo? Você não, na verdade, não avisa, você só faz a operação, e a determinação se será um day trade ou não é após o fechamento do pregão, né? A bolsa fechou às 16h55, ou na verdade depois do aftermarket, né, às 18 horas, encerrou as operações, beleza. Quem não zerou a posição, essa operação que não foi zerada, foi um curto prazo ou longo prazo, uma operação normal de posição. E qualquer operação que você realizou no dia, mas a sua posição ficou zerada ao término, ao encerramento da bolsa, a própria corretora, a bolsa, vai entender que é uma operação de day trade. Foi uma operação de day trade, porque você iniciou e encerrou no mesmo dia. Então, não se sabe, na abertura da operação, não se sabe ainda se é day trade ou curto prazo. A corretora não tem como definir isso. A bolsa não tem como entender que é uma operação de day trade na abertura. Se você entrou movimentando um capital maior do que você tem em conta, você deve encerrar a operação no mesmo dia, porque não se pode levar posição para mais de um dia com uma movimentação financeira acima do que você realmente dispõe em conta, né? Então, já é um indício de que você tem que encerrar no mesmo dia, caso não queira pagar uma multa por ficar posicionado sem ter o saldo disponível, né? A corretora permitiu você entrar na operação porque você tem margem para day trade, então ela permitiu, imaginando que você fosse fazer o encerramento da operação no mesmo dia, né? E essa responsabilidade de obedecer a sua margem de garantia, obedecer a operação de day trade, né? Já que você alavancou, você deve encerrar. Essa responsabilidade é inteiramente do investidor, né? E aí, como que eu faço para alavancar? Não precisa fazer nada, basta você emitir uma ordem normalmente, como se você tivesse
aquele capital total na sua conta, mesmo que você não tenha esse capital e enviar uma ordem, essa ordem vai ser aceita pela corretora, você vai entrar na operação com um capital muito maior do que você realmente tem em conta. Isso significa o quê, pessoal? Que você enviou uma ordem dentro da margem de garantia, dentro da margem de alavancagem permitida para você, né? E a questão do risco, muita gente acha que alavancagem é sinônimo de risco, é sinônimo de prejuízos grandes, e não necessariamente. Você pode alavancar o tanto quanto você quiser, desde que você respeite o seu manejo de risco e, obviamente, desde que você respeite o limite de alavancagem, que fica em torno de 6 vezes, né? Em ações, você pode movimentar em média 6 vezes o seu capital. Acima disso, a corretora provavelmente não vai aceitar a sua ordem. Se você tem 10 mil em conta e você fizer uma ordem de 100 mil reais, você está alavancando 10 vezes, né? Então provavelmente a corretora não vai aceitar a sua ordem, porque você está tentando movimentar uma quantia de capital 10 vezes maior do que o que você tem, e a sua margem de garantia é de 1/6, né? Você pode alavancar até 6 vezes em média, né? A tendência do dólar é de alta pelo G5, tá? Pergunta do nosso colega Márcio CWB Ganhador. Vamos lá, pessoal. O risco, a alavancagem, pode ser utilizada da seguinte forma. Vamos supor que tem uma operação, vou utilizar o exemplo aqui de BRAP4, né? BRAP4, eu tenho um stop loss de quantos por cento? Menos 0,87%, né? Então, o que significa isso? Você, investidor, deve definir o prejuízo máximo que você aceita correr nessa operação. Vamos supor que para você que quer entrar nesse day trade de BRAP, o prejuízo máximo nessa única operação que você aceita é de R$ 200, suponhamos, né? O valor pode variar para cada investidor, pode ser mais para alguns, menos para outros, né? Deixa eu aumentar a fonte aqui para ficar mais fácil de visualizar todos aqui. BRAP4, stop loss e prejuízo máximo. Vou colocar aqui com a fonte igual a 18. Legal. O stop da nossa recomendação é de 0,87%. Eu coloquei o stop em porcentagem, vocês vão entender por quê. E prejuízo máximo, vamos supor que para você, investidor, que quer entrar nessa operação, é de R$ 200. Qual a conta você deve fazer? Está aqui a calculadora, ó. R$ 200 dividido pelo stop loss, que é 0,0087, né? 0,87% é o mesmo que 0,0087. Fazendo essa divisão, você pode movimentar até R$ 22.988. E quanto eu preciso ter em conta? Basta dividir por 6, né, pessoal? 1/6. Com R$ 3.831, você pode enviar uma ordem de R$ 22.988, tá? E aí você estará correndo um risco de perder no máximo R$ 200 na operação. O cálculo é bastante simples, mas ninguém costuma fazer esse cálculo. Obviamente, para quem é investidor mais experiente, não precisa fazer esse cálculo, já sabe mais ou menos quanto ele deve movimentar para correr o risco que ele aceita correr. Mas esse cálculo é especialmente útil para investidores que ainda têm algum receio com relação à alavancagem. Percebe que esse número de prejuízo máximo aceitável pode ser tão pequeno quanto você queira. Claro, não faz sentido você colocar um prejuízo máximo aceitável de R$ 30, né? Você está igualando o objetivo de risco com o valor, praticamente o valor que você pagaria de corretagem, né? Então, é preferível que você busque aí um prejuízo, aceite, né, um prejuízo máximo de pelo menos R$ 100 aí, para começar a ficar interessante, né, pessoal? Então,
Essa é a conta básica, né? R$ 200 dividido por 0,0087. R$ 200 dividido por 0,0087. Vou colocar aqui na tela para vocês: 22.988,51. R cifrão. Ok. Esse seria o valor total que você movimentaria. Precisa ter em conta apenas 3.831,42 aproximadamente, né, pessoal? Em média. E risco máximo de perder R$ 200. Ok, pessoal? Eu não sei se ficou claro aí para todo mundo, mas isso com o tempo vai ficando automático esse cálculo, né? Se você tem um stop de 0,87% e aceita um prejuízo máximo de R$ 200, esse valor de 22.988 não muda, né? Quanto maior o stop loss em porcentagem, menor será o valor total que você deve alocar na operação para correr o mesmo risco. Tá ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí. Vamos lá. Vou voltar aqui para a tela. No curto prazo, nós temos duas operações de compra e uma operação de venda. Temos uma ponta comprada em Santander, motivado por um teste de suporte, fazendo um harami de alta, né, na verdade, após realizar inúmeras quedas consecutivas. A gente está buscando um alvo de até 5,58%. Temos Eletropaulo, operação de compra também com rompimento de resistência com candle de força. Isso vem acompanhado de reentrada de volume também. E isso sinaliza a aceleração das altas. Objetivo de até 4,38%. E Vale 5, operação de venda, né, pessoal? Vamos lá. Testando aí, ó, a média de 21. Buscando uma correção do movimento. Tá? Teste de resistência com candle de reversão. Objetivo de 4,99%. Legal. Vamos dar uma olhada no índice. Nosso colega aí, Will, perguntando sobre o índice. Olha, para reverter tendência tem que fazer pivô de alta, né? Vamos fazer uma análise aqui no gráfico de 5 minutos. Infelizmente não fez esse pivô. Ainda está bem lateralizado. Gráfico de 5 minutos. Tendo topos e fundos aproximadamente nos mesmos patamares. Com médias móveis sobrepostas, lateralizadas. Isso indica neutralidade de movimento. Perceba que o candle atual está com volume muito baixo. Volume projetado também muito baixo. Bem abaixo da média no gráfico de 5 minutos. Então, volume fraco aí, a gente não vê oportunidade de trade no índice. Verificar principalmente volume de negócios. Nós não indicamos operações
Boa tarde, guest. Se tem alguma ação valendo para day trade nesse momento, Silas? Vamos olhar. BRAP 4 está em aberto para venda. Vamos olhar. Preço aqui 21,89. BRAP 4 ainda valendo, né? Day trade aí. Acima do preço que nós recomendamos vender. Segue valendo para day trade. Alguém agredindo compra no dólar? Loliveira. Nenhum grande player agredindo no momento. Inclusive o gráfico não nos mostra também nenhuma oportunidade por enquanto, tá? Se vier a romper a máxima do candle anterior, pode dar uma entrada na ponta comprada. Está fazendo um candle de indefinição, corpo de baixa, porém corpo curto, sombras inferiores superior longas e também o volume bem baixo, né, pessoal? A gente vê aí nos últimos candles, volume bem abaixo da média, sinaliza o mercado está sem grandes movimentações, sem grandes certezas a favor do movimento, da direção do movimento. Edson, boa pergunta, né? Vamos responder aqui como faço para saber os nomes dos vendedores e compradores. Se você adquirir plataformas mais completas de tape reading ou plataformas que têm análise de fluxo, né? Você pode ter acesso aí às agressões de mercado e quais são os players que estão agredindo, que estão enviando suas ordens. Você vai ter uma plataforma completa de informações sobre os players. Isso aí, Márcio. Faz bastante sentido o seu comentário, mas vamos falar aqui um pouco sobre isso aí. Vamos lá, olha só. O nosso colega Márcio Freitas pontuou aqui no chat. No meu caso, estou iniciando. Até que me acostume com as ordens de objetivo e venda, é melhor operar em comprar ações no day trade, porque na pior das hipóteses elas ainda ficam comigo e poderei vender futuramente. Logo, lógico que sei que tem os riscos. Se você estiver ciente dos riscos, você tem essa opção de manter a ação em carteira, né? Às vezes, num day trade estopa, porém, vamos supor que ela seja uma carteira, uma ação excelente para o longo prazo, médio prazo. Nós não recomendamos a você fazer esse tipo de operação, até porque você acaba fazendo um pouco de bagunça, né, na sua estratégia. Você fica intercambiando operações aí com o mesmo papel, um papel que estopa no day trade, e você leva para curto prazo, ou para longo prazo, ou médio prazo. Não faz muito sentido. É interessante você traçar primeiro o seu objetivo de prazo, de tempo, de período, para depois você montar o trade e obedecer ao trade, né? E até porque se você fizer isso com certa frequência, você perde a noção da sua estratégia, você perde a capacidade de monitorar o seu desempenho em operações de day trade. Não faz sentido comparar resultado de day trade com longo prazo. Olha aí o comentário do nosso colega no chat, o aprendiz First Class Highlander da Bolsa. Yuri tem razão, se tem margem tem que entrar nos papéis, diversificar. Às vezes fico muito preso ao índice e dólar, perdendo boas recomendações. Aí pessoal, muita gente passa pela mesma situação que nosso colega aqui no chat, fica só no dólar índice. Realmente o dólar índice tem a sua atratividade, é muito interessante operar no dólar e no índice. A contagem de lucros é bastante simples, né? Você pega o ponto e multiplica pelo multiplicador do ativo e o número de contratos, você já tem o seu lucro ou prejuízo. No
caso de ações, não é bem assim, é o próprio preço da ação e é o valor do lucro por ação, você tem que multiplicar pelo número de ações que você colocou, aí vem a questão da alavancagem, mas com aquele cálculo que eu acabei de passar para vocês, vocês vão conseguir monitorar e entrar em operações de day trade com ações com mais facilidade. Pessoal, eu vou ficando por aqui, 16h31 agora no meu relógio. Vamos dar início daqui a pouquinho ao comentário de encerramento do pregão. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Fiquem ligados, daqui a poucos minutinhos teremos o encerramento, o call de encerramento aqui. Pode acompanhar o chat conosco. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. A gente está à disposição para responder vocês. Um grande abraço, fiquem ligados.